Olá, uma boa noite para você. O Sala de Notícias em Debate de hoje fala sobre um momento delicado dos relacionamentos familiares, separação do casal com filhos. Uma lei sancionada recentemente pelo presidente Lula pretende preservar o bem-estar de crianças e adolescentes em situação de conflito familiar, impedindo a chamada alienação parental. Você já ouviu falar no assunto? Pois é mais comum do que se imagina. Fique com a gente, essa conversa começa agora. Agora é lei. A Justiça pode punir com multa e até com a perda da guarda o pai ou mãe que tentar afastar o filho da ex-mulher ou do ex-marido. E existem várias formas de fazer isso. Simplesmente sumir, mudar de endereço e não deixar rastro, impedir as visitas, colocar a criança contra o ex-companheiro ou a ex-companheira, até inventar acusações graves, como a de abuso sexual, para afastar o filho de um dos pais. Quando os filhos se tornam alvo de disputas entre pais que rompem o relacionamento em separações traumáticas, eles podem apresentar um conjunto de transtornos psicológicos que nos últimos tempos ganhou o nome de síndrome da alienação parental. As consequências da vida num contexto familiar conturbado podem aparecer logo ou se manifestar mais adiante na adolescência e na vida adulta. O objetivo da lei, sancionada no fim de agosto, é preservar os filhos de pais que brigam entre si dessas consequências. Mas será que uma situação tão complexa se resolve com uma lei? Será que a Justiça está preparada para enxergar em meio à nuvem de rancores que envolve as separações? A nova lei é realmente a ferramenta que faltava para reduzir os danos da alienação parental? Ou se trata de mais um avanço do Estado, da Justiça especificamente, sobre a vida privada dos cidadãos? Muita gente pensa assim. Para essa conversa, a gente convidou Elísio Luiz Pérez, juiz de direito, autor do texto do anteprojeto da Lei da Alienação Parental. A defensora pública da 10ª Vara de Família do Rio de Janeiro, a doutora Gisela Freitas. Rodrigo Dias, fundador do Grupo Pais para Sempre, de Belo Horizonte. E a psicóloga Analícia Martins, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em psicologia jurídica. Bom, e se esse assunto interessa a você, se você quer participar com a gente desse debate, fazendo perguntas, dando a sua opinião, é só mandar um e-mail para debate@futura.org.br ou seguir o Futura no Twitter e deixar o seu recado. Você encontra a gente no @canal Futura. Uma boa noite, obrigada por vocês estarem aqui com a gente para discutir mais esse assunto tão importante aí para a sociedade. A gente começa o programa de hoje falando mais detalhadamente sobre a alienação parental. O mais comum é que a situação se instale num contexto de separação conjugal problemática, mas filhos de pais casados também podem ser vítimas do problema. Como é que a Justiça atua nesses casos? Vamos saber mais sobre a alienação parental e sobre a nova lei que pretende ser um instrumento para advogados e juízes impedirem que as disputas entre os pais afetem a saúde dos filhos. A alienação parental acontece quando um dos pais coloca o filho contra o ex-marido ou a ex-mulher ou impede a convivência com o ex-companheiro, causando transtornos psicológicos na criança. É um conjunto de sintomas que são criados e imputados a uma criança de filha de pais separados, quando um dos pais tenta denegrir a imagem do outro a ponto de fazer com que ele não exista mais no imaginário e no interior dessa criança. A personalidade da criança se estrutura na relação com pai e mãe. Quando um dos genitores começa a desqualificar a imagem do outro genitor para essa criança, a identidade dela passa a ficar comprometida. Este aposentado diz que por causa de atitudes da ex-mulher ficou 18 anos sem ter contato com as duas filhas. O reencontro só aconteceu depois que a mãe se separou do segundo marido. Ela tinha 2 filhos, um casal. E ela agiu com os 2 filhos exatamente igual como agiu com as minhas filhas. Hoje eu sei quem é meu pai. Ele não é um santo, mas ele também não é aquele monstro. O termo, que surgiu nos Estados Unidos na década de 80, começou a aparecer em processos judiciais no Brasil há menos de 10 anos. Um desses processos revela o caso de um menino de 9 anos que mora com a mãe e a irmã mais nova e estava sendo manipulado pelo pai já casado com outra mulher. As conversas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram o pai pedindo ao filho para fotografar a casa onde a criança vive com a mãe. À noite eu tentei não dormir, né? Não era pra você ficar sem dormir, né, Gil? Mas tá bom, você tirou bastante foto. Ah, eu tirei umas 2 aqui do quarto, do guarda-roupa, do banheiro, de dentro da geladeira. Ninguém pode ficar sabendo. Nem que
de ameaça de morte, né? Que fala assim, vou cortar seu pipi. Mas daí a gente dá uma espionada pra gente conseguir morar com você. Vamos ver, né? Segundo a mãe do menino, o pai buscava provas de que ela ficava com parte do dinheiro destinado aos filhos, para reduzir o valor da pensão. Eu entrei em pânico em saber que meu filho estava sendo usado. A informação que o pai sempre passa para ele é o seguinte: olha, tua mãe está me roubando. A alienação parental agora é definida como crime por uma lei sancionada no fim de agosto. É considerada uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente e pode vir tanto dos pais quanto de avós ou de quem tenha a guarda. A legislação prevê multa a ser definida pelo juiz, acompanhamento psicológico e até a perda da guarda da criança. O presidente Lula fez 2 vetos à lei aprovada pelo Congresso. Ele vetou o artigo 9, que permitia mediação extrajudicial para solucionar os conflitos. Ou seja, a nova lei não trata do tema. Foi vetado também o artigo 10, que estabelecia pena de prisão de 6 meses a 2 anos para o parente que apresentar uma falsa denúncia para justificar o afastamento da criança do pai ou da mãe. O executivo entendeu que esse artigo poderia coibir denúncias de maus tratos.